Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marlon Igor e hoje eu vou estar contando aqui algumas lembranças que eu tenho de festas juninas. Não foi muitas que eu fui até hoje, porque eu acho que dá pra contar nos dedos de tão pouquinho que foi. Então por isso que eu vou fazer um compiladinho aproveitando essa época aqui. E um easter egg desse vídeo aqui é que nesse exato momento que tá saindo esse vídeo que tá sendo passado pra vocês aí, que foi postado, eu deixei programado porque tá acontecendo uma festa junina aqui em casa. Eu tô gravando, na verdade, no dia 30/6, mas a festinha vai estar acontecendo no dia 11/7, né? Então é o dia que tá passando pra vocês aí. Nesse momento eu tô me arrebentando de comer paçoca e coisa gostosa. E então espero que vocês estejam gostando da festa junina que vocês estão tendo aí também. Bom, quando eu era pequeno eu já não ia porque o pessoal não fazia, ou se fazia não chamava, ou enfim, não sei. Mas nunca aconteceu muitas aqui. E outra que também aqui é pequeno, né? Então tem ali uma festinha junina feita na cidade, beleza. E nós nunca gostou muito de entreverar com o povo de cidade assim, não. Então, quando a gente vai, raramente, é algum conhecido que chama pra uma coisa mais familiar. Porém, praticamente nunca aconteceu. Então ficou-se muitos anos sem ir e tal, embora eu goste muito dessa época e tudo mais, mas praticamente não se chamava, até que vai ter um dos vídeos seguintes aí que eu vou estar contando sobre aonde a minha tia Ditinha morava, né, que eu falo do carro nosso que acabou a gasolina e tudo mais. Enfim, envolve esse exato dia, tá? Eu não sei se já passou esse vídeo ou se vai passar. Mas enfim, as histórias se conectam. Eu tinha falado que a gente foi, eu e meu pai, com a caminhonetinha velha, num sítio lá no Marco Zero, perto, pra frente de onde a minha tia morava, né, pra ver se o cara tinha uma vaca pra vender. E aí depois de conversar com meu pai ali, fazer negócio ali e tal, ele falou, bom, a gente costuma fazer uma festinha junina aqui. Né, não é coisa gigantesca e tal, né? Mas é entre os vizinhos, o pessoal do sítio, né? Um vai falando pro outro assim. Se você quiser vir, e chamou meu pai, né? E aí ficou o convite, ia acontecer naquela noite mesmo. Aí beleza, eu que meu pai montou no carro, veio, foi aí que acabou a gasolina e que daí eu conto lá no outro vídeo, tá? Mas enfim, chegamos em casa, chamamos todo mundo aqui em casa, falou que ia até a festa, todo mundo topou, sabe? Então tava minha irmã aqui, tava eu, minha mãe, meu pai, e eu acho que o meu irmão tava na escola, na faculdade, alguma coisa assim, por isso que ele não foi. Então nós se arrumou tudo pra ir, bonitinho, certinho, na caminhonetinha velha mesmo, que tinha acabado a gasolina, daí foi colocado gasolina. E só que só tinha espaço pra 3 na frente, né? Então eu tive que ir na carroceria atrás. Porém não podia, porque tava ficando muito guarda nesse trecho aqui que nós ia passar pra ir lá, né? Então não podia ir em cima ali. Então foi fechada a capota e eu fui lá dentro. Que nem um saco de batata lá, batendo pra um lado pro outro e tal. Mas foi legal demais, que eu tenho essa lembrança do trajeto até lá. Eu só uma fresta, assim, olhando a pista passando e tudo mais. Então nós foi pra lá de noite, né? Foi chamado a minha tia também, que é a irmã do meu pai. Se eu não me engano, a minha avó tava junto, né, também. E lá foi muito bom. Pessoal muito acolhedor, muito legal. Teve fogueirona, teve coisa boa pra comer. Pessoal dançando, um sanfoneiro ali ao vivo. Eu pensei, rapaz, por que eu não trouxe minha viola? Esse povo ia comer na minha mão. Ali aproveitou bastante. Minha irmã dançou, achou uma menina lá meio macho lá, o jeitão dela. As duas já se embananou a dançar junto lá. Ficaram a noite inteira dançando. Tinha uma mocinha bonitinha também, que eu lembro de ficar de zóio nela de longe. Mas que só ficou nisso mesmo. Então foi muito boa essa festa que teve ali no Marco Zero. Porém, nunca mais chamaram a gente. É um povo que a gente realmente não tem contato, né? Então, a gente foi nessa época porque ele chamou, né? E foi muito bom. Então, não passa esquecido isso daí, né? A pessoa que chamou não vai ver, mas parabéns. Que festa joia. A segunda festa que eu vou contar é da Dona Creuza, que é o sítio aqui do fundo de casa. Infelizmente, a Dona Creuza também já é falecida, né? Ela morava com os 2 irmãos dela, eram os 3 irmãos que moravam junto sozinho. Né, os 3 já de idade. E daí, esses daí a gente sempre teve contato por ser vizinho aqui, um ajudando o outro, né? Muito bacana a relação ali. E daí, um dia ela chegou aqui e falou: ó, vocês estão convidados para ir lá em casa. Vou fazer uma festa junina. Nunca fiz, então não sei o que vai dar, mas vocês estão convidados. Vamos lá. E beleza, ficou-se o convite. Só que já era meio que no dia já mesmo, sabe? Até eu lembro de ir na casa da vizinha de baixo, aqui no sítio da vizinha de baixo, a Maria. E ela tinha feito, justamente para essa festa aí também, né, que a Dona Creuza já tinha chamado ela com antecedência, ela fez um bolo, eu acho que de fubá com goiabada dentro. E o meu amigo Matheus nunca tinha comido isso daí. E eu lembro de eu estar conversando com ela sobre o assunto que eu fui tratar lá, e ela falou, vocês não querem? Eu falei, não, obrigado. Ele falou, eu aceito. Foi lá e comeu. E ele, rapaz, isso daqui tá muito bom. Eu falei, então come, né? Não, tava. Foi lá e comeu. Aí eu conversando, eu posso pegar mais um? Pode. E ele comeu outro.
Mas fica à vontade. E ele foi comendo. Eu falei, meu Deus do céu, rapaz, para com isso, tem mais gente pra comer. E aí eu falei, pô, deixa um pouco pra festa, né? Ah, foi mal, é que eu nunca comi disso daqui. Enfim, então ele comeu bastante, ele gostou mesmo. Nós voltou pra casa, aí ajeitou tudo, assim, até ele ia posar aqui em casa. Só que quando ele veio pra cá, a gente ainda não tinha sido convidado, né? E daí ele falou, mas e agora, né? Eu não tenho nada pra ir, tipo, camisa xadrez e tal, né? Aí meu irmão, que sempre usou bastante camisa xadrez, ele falou, não, eu empresto, né? Até na época eu nem tinha. E daí ele emprestou pra todo mundo ali e tal. Aí foi todo mundo lá. E pensa numa festa boa, talvez a melhor que eu já tenha ido. Assim, dos outros, sabe? Maravilhosa. Puta que pariu, parabéns, dona Creuza. O pessoal entrou muito nas brincadeiras ali, todo mundo conversando, ninguém se conhecia, mas todo mundo à vontade. Coisa boa de comer, assim, a rodo, a reveria. Você podia comer até não aguentar mais, sabe? Muita coisa boa mesmo. E esse meu amigo também já aproveitou lá, foi lá, já procurou o bolo que ele já tinha começado a comer antes. Continuou comendo lá, comeu mais coisa. Teve casamento, teve o vizinho, que era o cara já mais velho, maduro, chegando lá de vestido de noiva, foi legal pra caramba também. Então, nossa, foi muito bom, foi muito divertido. Então foi bem cara de sítio. Esses passeios que eu gosto de ir é aqueles que tem cara que não tá acontecendo em 2026. Tá acontecendo lá em 900 e bolinhas. Aquelas coisas simples, mas bem proveitosas, sabe? Então eu gosto demais. Aí a gente tentou fazer aqui em casa um ano ali, né? A primeira tentativa nossa foi boa, sim. Só que foi assim, o pessoal que nós convidou era um pessoal que tava meio que no momento da nossa vida ali, sabe? Quando tá num trabalho específico, tá estudando não sei aonde, e você chama aquela galera. Mas era muito daquele momento, então não combinou. Não batia muito a galera, sabe? Não todo mundo, lógico. Mas assim, não ficou legal. Sabe, tinha um povinho mais frufruzinho, não sei o que, aí parece que não batia, não deu liga entre eles. Mas foi bom, a parte da festa foi bem legal, assim, a gente montou aqui em casa, ajeitou tudo, colocou as bandeirinhas, ajeitou tudo lá, o sítio, né, mas enfim, então ficou bem legal, por ser uma primeira tentativa ali, foi bem bacana. Daí preciso contar uma que não é boa, uma péssima lembrança, a pior que eu fui não pela festa, pela pessoa que eu levei ainda foi tipo culpa minha. E eu arrependo até hoje e ele me fez passar vergonha e raiva. Talvez um dos dias que eu passei mais vergonha e raiva na vida. Que é o meu tio, o Tito. Ele, assim, ele exagera demais na hora de enxugar o melão ali, vamos dizer assim, não. E daí, ele perde o controle. Assim, um tempo atrás, esse meu tio, ele cantava por aí e ele me chamava pra fazer a parte de viola caipira. Porque eu não canto, né? Então, ele me chamava num determinado momento ali pra fazer um pequeno repertório ali, uma parte do repertório com viola. Né, para ter um diferencial. E a gente tava fazendo isso por aí. Beleza. Essa moça, ela me conhecia porque ela vinha aqui em casa, né? Essa moça que vai contratar a gente na história aí. E daí ela perguntou se eu não tocava umas músicas e tal, sertanejão. Eu falei, ó, eu até toco, mas só que eu não canto, né? Então eu não posso falar, né? Tipo, te dar certeza que eu vou tocar as músicas e tal, porque, né, só se vocês cantar. Ela falou, não, eu precisava que cantasse. Aí eu falei, ó, tem o meu tio, que a gente costuma apresentar junto, ele canta um tanto sertanejo, e não sei o que, e a gente faz um momento assim. Ela falou, legal, interessante, pode ser. Porque, se eu não me engano, esse é aniversário do avô dela, ali próximo, e ia fazer uma festa junina e aproveitar tudo. Então deu certo de combinar ali, da gente ir. Chegou no dia, a gente foi, meu tio tava nesses momentos fracos dele aí. Ele já chegou lá perguntando pro dono da festa se tinha um mé, como dizia o Mussum, e tipo, já começou a perder o controle, perder a linha. Ao ponto de uma festa que era pra ser junina, só com sertanejão, que era aniversário do senhor de idade. Eu sei o que ele queria ouvir, mas eu não canto, infelizmente. Né? E eu ali parado esperando o meu momento da viola. E o meu tio perdeu totalmente o controle, falando bobeira no microfone, não cantando. Quando cantava, assim, pra vocês terem noção, teve um momento que ele tocou Pink Floyd na festa junina pra um senhor de 90 anos, vamos dizer assim, não sei a idade, mas ele tava totalmente sem noção, cantando Nirvana, cantando, gritando, assim, horroroso, ao ponto da pessoa chegar em mim e falar, esse daí que é o cantor e tal, não sei o que. Eu falei, me perdoa, não é culpa minha, não é... Sabe, então eu carrego essa culpa. Enfim, esse tio fez tudo que não podia nessa noite. Depois chegou o momento que a gente foi tocar ali, eu fiz, mas comparado com o erro gigante dele, ficou muito pequeno a minha parte, sabe? Eu não sei se essa pessoa vai ver, mas... Michelle, eu peço perdão por você desse dia, que eu carrego esse peso na consciência, tá? Foi culpa do meu tio, mas eu que acabei, né, apresentando. Mas enfim, então aquilo ali não era o normal de se acontecer, né, quando a gente se apresentava. Mas aquele dia ele perdeu
a linha e ele acabou sendo a pior versão dele bem nessa noite que não poderia. Até na hora de vir embora ele queria parar pra roubar milho, meu irmão falou que não era pra roubar. Aí teve uma hora que ele desceu e catou de pirraça uma espiga só e guardou no bolso só pra dizer que ele tinha feito, sabe? É muita criancice. Então essa daí me traumatizou. Porém a parte da festa tava perfeita, tava maravilhosa, as coisas de comer uma delícia, sabe? Então tava perfeito. Mas a parte do meu tio estragou toda essa lembrança boa, infelizmente. Mas passamos para outra lembrança de festa junina. Teve o meu amigo que comeu o bolo lá e tudo mais, ele já apareceu aqui em outras histórias, é o Matheus, né? E ele começou a fazer, ele com a família dele começou a fazer festa junina lá no sítio deles. E foi muito boa, sabe? É um sítio afastado da cidade, do jeito que a gente gosta aqui em casa, sabe? Que não tem interferência de barulho da cidade, de luz da cidade, sabe? É bem rural mesmo. Então ficou bem com cara assim de estilo antigo, do jeito que eu gosto. Porém eu tava num dia muito cabisbaixo. Talvez eu tava com um pressentimento, porque no dia seguinte foi que o meu avô faleceu. Então eu tava muito cabisbaixo naquela festa, a ponto do pai dele, né, que não, assim, a gente conversa tudo, tem amizade, mas não é aquela coisa de parar pra conversar, de me conhecer tanto. Mas o pai dele chegou e falou: tá tudo certo, você tá quieto, você é sempre falador, né? E eu falei: ah, não sei, né? Não tô muito no pique não. Então, infelizmente, não sei o que era, mas a gente teve essa festa, foi maravilhosa, a festa foi maravilhosa. Aí voltamos embora, eu trabalho de noite, eu gravo as coisas aqui à noite, na madrugada, né? Eu costumo ficar acordado. Então eu tava acordado, mais ou menos lá pras 4, 4 e meia, que é o horário que eu vou dormir. Toco o telefone, a minha mãe atende, fala que meu avô tava passando mal. E a gente vai pra cidade pra ver o que era. E foi a última vez que eu vi ele. Então eu fiquei aquele dia varado, assim, eu não dormi, né? Então não foi bom pra mim. Essa festa, assim, foi boa, mas teve uma coisa depois que daí acabou estragando. Porém, passamos pra frente, bola pra frente, né? E daí teve os anos seguintes que... Notícia ruim de novo. Eu acabei ficando doente, bem ruim. Tive que passar por cirurgias e passei uns perrengues aí, né? Mas graças a Deus eu melhorei. Porém, assim que eu melhorei, que eu senti que eu já tava um tanto melhor, comparado com o que eu tava bem ruim. Então, na hora que eu senti que eu tava, opa, já tô melhorando bem, eu quis fazer, assim, um terço no estilo antigo. Que nem eu falei, gente, eu tenho uma alma de velho. Eu gosto daqueles compromissos de antigo, sabe? Ó, vamos rezar uma novena lá em casa. Ó, todo mundo com um tercinho e tal. Eu gosto disso daí. Então eu falei pra minha mãe, ó, eu queria fazer um terço aqui em casa pra agradecer que eu tô melhorando e tudo mais. E assim foi feito. Ela chamou exatamente as pessoas que eu pedi pra chamar, ela chamou. E daí foi feito o primeiro terço aqui em casa, que a gente junta com festa junina. Então a gente enfeita aqui e tudo mais, né, já nessa casa nova, que eu já mostrei, né, o quintal da casa antiga. A gente faz aqui, enfeita tudo, a gente reza ali tudo, faz o terço. Acabou, a gente põe as coisas na mesa, toca umas musiquinhas juninas, e todo mundo conversando e vai ali e tal, e passa esse momento junto, tira umas fotos, faz uns vídeos, né? Então, foi feita a primeira festa junina, e espero que inaugurando uma tradição que vai perdurar por muito tempo, né? Então foi feita a primeira festa junina aqui, e foi 100% proveitosa, foi muito boa, sabe? Veio todo mundo que eu chamei e tal, minha avó tava aqui, então foi muito bom. Assim como no sítio do Matheus, continuou se fazendo todos os anos ali a festa também. Então a gente chama, ele vem pra cá e tudo mais, tal. Ele chama a gente vai pra lá. Então eu sei que meio que garantido ali no ano tem 2 festas. Tá sendo assim nesses últimos 3 anos desse jeito. No ano seguinte teve a segunda festa junina aqui em casa, que daí a minha avó já não tava presente, infelizmente. Ela, infelizmente, nesse meio tempo acabou nos deixando. Pode ver que tem muita história boa, lembrança boa assim de festa junina, momento alegre. Mas no meio tempo sempre tem essas decaídas assim no sentimento. Mas é que pra mostrar que a vida não é só altos, né? Tem altos e baixos, né? Então a gente passa por um momento ruim e por isso que a gente tem que valorizar o momento bom que tá passando junto com quem a gente gosta, né? Então por isso que eu tô contando o que é real, eu não tô inventando. Então tem uma festa legal, tudo mais, mas aconteceu tal coisa. Então a gente tem que marcar outra coisa pra comemorar, pra ficar bem de novo e tal. Porque se só ficar aqui embaixo, aí cai na depressão, gente. Então é isso. Então vocês têm que aproveitar mais pra não ficar aquele negócio só tipo, pô, a gente só se encontra em velório, né? Aqueles encontros de família. Não, tem que combinar as coisas, um almoço, sair pra algum lugar e tudo mais, sabe? Aproveitar, né? Independente, não é só encontrar com família. Eu digo de você fazer o que te faz bem. Então aproveita. Então a gente fez aqui, ela pôde vir na primeira festa, minha avó. Já na segunda ela não pôde.
E meu amigo continua fazendo lá e ele chama a gente, eu agradeço demais, né? Muito boas, as festas deles são muito bacanas, assim. Eu tenho que admitir, aqui em casa o pessoal é mais parado, a gente tá aproveitando o momento, a gente gosta mais disso, coisa simples. Mas eles, eu tenho que admitir que eles entram na brincadeira, sabe? Pode ser aquela tia que já é mais de idade e tal, tá com um chapéuzinho de paia na cabeça, com um dentinho falso, eu adoro isso daí, sabe? Aqui em casa, a minha família inteira, eles aproveitam bem, mas não de entrar nessa brincadeira. Lá eles não, eles vão muito nisso daí, dança a quadrilha mesmo, sabe? Aqui em casa é mais simples, né? Mas então, parabéns pra vocês, Matheus, a tua família é muito boa nisso daí. Então, essas daí, como eu falei, são muito poucas as festas juninas que eu já fui até hoje, né? Até eu ponho como brincadeira, né, no, tipo, em stories, assim, nessas épocas do ano. Tipo, ó, quem quiser tá me chamando aí pra festa junina, eu vou, tá? E ninguém chama. Então, realmente, como vocês puderam ver, dá pra contar nos dedos aí as vezes que eu fui numa festa junina, assim, com essa cara de antiga, assim, uma coisa bem simples e clássica, né? Diferente desses encontrinhos que tem na cidade e tal, que já não tem cara de festa junina, sabe? É uma coisa meio artificial, né? Que se for contar essas, só tem mais duas que eu acho que eu fui na minha vida, assim, porque é a apresentação dos meus sobrinhos, né? Então eles vão se apresentar pela escola e a gente acaba indo lá pra ver eles. Só. Umas 2 ou 3. Mas que não é do jeito que a gente curte, assim, essa coisa de sítio, uma coisa feita mesmo ali, por cada um, uma coisa bem mais artesanal, né? Então todas essas daí resumem as experiências que eu tenho com festa junina na minha vida. E só faltou uma, mas que eu já contei aqui no canal, que eu vou deixar aqui no vídeo sugerido no fim, que é a da escola, da minha escola, que foi uma porcaria, e que minha prima me mandou o bilhetinho lá, me passando um trote, né? Então eu vou deixar aí caso você não conheça. E todas essas daí, então, foram as experiências com festa junina na minha vida, beleza? Então é isso, se você tem alguma lembrança boa com festa junina e tudo mais, ou alguma lembrança diferente assim, conta aí pra gente. Ou também, se você tiver uma festa junina aí na tua casa e quiser me chamar, já tô aceitando o convite. Eu levo a minha viola, hein? Ó, não é de todo mal. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado, aproveitem os momentos bons da sua vida com quem vocês gostam. Tamo junto e é isso. Tchau.